E aí eu coloquei essas duas imagens, são até imagens aqui divertidas, né? Mas são imagens dentro aí do reino animal, que mostram empoderamento, tá legal? Então, olha só, vejam só aí que interessante, né? A gente tem a imagem aqui de um gorila e a imagem de um leão, né? E o que isso significa? Vamos observar essas duas imagens, tá? Essa imagem aqui do gorila, na realidade, ela foi tirada do zoológico nos Estados Unidos, quando as pessoas, na realidade, começaram a incomodar ali, a chamar o macaco, e ele levantou ali, ficou nervoso. Isso mostra uma situação de empoderamento, né? Então, ele levantou ali com uma certa agressividade. E vejam a postura do macaco. Olha o peito aqui para frente, né? Ó, a cabeça erguida e essa posição do peito para frente, tá? Veja o leão aqui também, né? O leão é tido aí como, se a gente for pensar, né, a brincadeira aí, o rei da selva, né? Ou seja, ele tem uma posição de poder perante os animais. E vejam a mesma coisa, essa postura ereta, o peito erguido, a cabeça erguida. Vejam se vocês observam uma semelhança. Não estamos nem falando ainda, né, de seres humanos, mas estamos falando aqui do reino animal. São posições de empoderamento, ok? De certa forma, esses animais estão, né, mostrando que são eles que mandam ali no pedaço. E o corpo se comunica. Então, existem algumas coisas, né, em comum no corpo que faz com que nós percebemos com que eles estejam nessa posição, né? Então, olha que interessante o macaco, esse peito para frente. E aí a gente vai ver aqui outras imagens, né? Já falando aqui das aves. Não sei se alguém tem ave em casa, papagaio, mas normalmente quando ele tá nervoso, né, que ele mostra que vai atacar, que quem manda ali é ele, o que ele faz com as asas? Levanta as asas, tá? Isso é muito comum com as aves, tá? Quando elas percebem uma situação, eu não digo uma situação de perigo, mas uma situação que elas se sintam empoderadas, tá? Ou seja, que ela realmente vai enfrentar ali para vencer. Ela se sente empoderada, o que ela vai fazer? Ela levanta as asas, tá? Se vocês tiverem aí algum animalzinho em casa, observem isso, tá? Coloquem aí se já observaram isso. É muito comum nas aves, tá? Sempre que elas se sentem nessa posição de, olha, sou eu que mando aqui, esse levantar das asas, tá? É bem interessante isso. E olha aqui, né? Agora temos algumas imagens de seres humanos. Observem aqui os atletas correndo, né? Vejam o peito para frente. Como que aquele gorila tava? Peito para frente. Essa era a posição. Olhem aqui, né? Ninguém corre assim retraído. A pessoa que corre retraída, dificilmente ela consegue, né? Ela vai conquistar alguma coisa. Para você realmente ter gás, existe uma postura, né? O ombro retinho, peito para frente. Então, observem isso. A relação disso com o que nós vimos ali com os outros animais, tá? É algo muito semelhante, se vocês observarem. São posições que mostram empoderamento, tá? Que, de certa forma, aquela pessoa, naquele momento, ela tá se sentindo com um certo poder em relação à situação. A mesma coisa os animais que eu mostrei, tá? Então, é isso que eu queria que vocês observassem nesse primeiro momento. O que o corpo tá falando? O que tem em comum em relação a essas posturas que a gente possa depois entender e associar com algumas substâncias químicas que são produzidas e, de certa forma, estão relacionadas com essas posturas. Olhem aqui, pessoal, que interessante. O que nós falamos das aves? Que quando ela se sente empoderada, ela abre as asas. E o ser humano, quando ele se sente empoderado, quando ele vence alguma coisa, ele abre o braço. Vejam, olha que interessante essas imagens. São imagens de atletas, ok? E aí, quando eles chegam ali na posição de vitória ali, o que acontece? Naturalmente, os braços se levantam, ok? Então, essa posição aqui de estar com os braços erguidos. É muito comum. Existe um estudo que mostra, na realidade,
pessoas com deficiência visual, ok? No atletismo. Então, quando elas vencem a corrida, naturalmente elas levantam o braço. Então, não é, na realidade, essa questão da ave abrir as asas e do ser humano erguer os braços, na realidade, o que isso está mostrando? Não é simplesmente algo que a gente copia o que o outro está fazendo, mas é algo natural. Você se sentiu empoderado, automaticamente os braços se levantam. Então, a pessoa está lá correndo, né? Quando ela vence, que ela sente aquela situação de poder, os braços se levantam. Então, veja, é a posição do atleta, tá? Muito comum isso. A gente também, quando conquista alguma coisa, o que a gente faz? Coloca as mãos para cima, começa a vibrar. É muito comum essa sensação de erguer os braços, tá? É bem interessante isso. E total relação com a ave. A ave, o que ela faz? Ela abre as asas, tá? Então, tem total relação com isso. Isso mostra, né? São algumas características que a pessoa está se sentindo empoderada, tá? Está numa situação de empoderamento. E aí eu vou mostrar aqui outras imagens, né? Olha aqui, o Bon Jovi, Mick Jagger no show, né? Imagina você lá cantando e milhares de pessoas vibrando ali, batendo palma para você. Posição de empoderamento, os braços erguidos. Isso é natural que a pessoa faz. Dificilmente você vai estar num ambiente que as pessoas vão... Você vai lá, tá cantando uma música, as pessoas estão vibrando para você e você vai ficar retraído. Naturalmente, o braço abre, tá? Então... na realidade, são algumas posições que mostram o empoderamento, tá? E o contrário? E quando a gente se sente fracassado? E quando a gente se sente inferior? Tá? O que acontece? A gente vai se retraindo. Então, olha o macaquinho aqui, né? Ele tá sentado, com as mãos para dentro, a perna encolhida, o cachorrinho também, cabeça baixa, tá? Isso mostra o contrário, uma situação de enfraquecimento, uma situação que a gente se sente inferior. Não é nem entristecido, mas é uma situação que você se sente inferior, uma sensação de você se encolher, tá? Então, sempre que a gente se sente empoderado, naturalmente o nosso corpo os braços vão abrir, é essa sensação, tá? E quando a gente se sente retraído, enfraquecido, diminuído, a tendência é o encolhimento. Tanto com os animais como com os seres humanos, tá? Comecem a perceber